Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 78 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo falaremos sobre duas histórias. A primeira se passa na revista The X-Factor 243 de 2012, tá? E assim, eu vou iniciar a história porque essa história ela é uma origem de um dos personagens importantes do universo dos X-Men. Portanto, não tem um vilão. Não. A história inicia com a Lorna Dane andando num corredor. Ela está observando uma foto antiga. Tá? E ela encontra no caminho dela com o Longshot, né, que é um dos personagens que vão estrear no universo dos X-Men muitos anos mais para frente, né? Ele pergunta para ela do que se trata aquela foto. E ela fala para ele que a foto é uma única lembrança que ela tem, né, do pai adotivo dela e da mãe biológica dela. Tá? Essa origem que vai ser contada foi publicada para esclarecer alguns pontos obscuros na vida de Polaris e justificar seus distúrbios de comportamento ao longo dos anos. Tá? Essa verdade foi trazida anos mais tarde, né? E ocorreu na época em que ela fazia parte da quinta formação do X-Factor. Tá? É importante falar isso para vocês, porque é uma coisa que vai acontecer muito para frente, né? Para vocês conseguirem se sintonizar. Então é assim, ela fala da importância da foto, daquela foto para ela, né, que ela lembra da ocasião, lembra em partes, né? Ela acredita que o responsável pela morte dos pais dela foi o Magneto. E por que ela acredita nisso? Porque os destroços que foram encontrados do acidente, da queda do avião, estavam extremamente magnetizados. Num dado momento ela tropeça, né? A narrativa mostra que ela tropeça devido por distração, né? Ela dá uma tropeçada, a foto cai e o Longshot pega a foto. E assim, como eu não contei a respeito, né, da origem dele e tudo mais, é um personagem que só quem lê muitos X-Men conhece, né, que ele apareceu nos anos 90. E ele tem alguns poderes que eu não vou falar agora para vocês, que não é o caso, para não ficar muito longo o vídeo. Mas um dos poderes que ele tem, ele consegue tocar um objeto e descobrir memórias a respeito daquele objeto. Tá? E assim que ele toca a foto, ele se assusta com o que ele vê e devolve a foto para ela rapidamente. Né? Ela conhecendo o parceiro, né, o amigo dela de combate, né, o personagem do Longshot, sabendo dos poderes que ele tem, ela já fica indignada, falando: o que é que você está escondendo de mim? Eu quero saber o que foi que você viu. E ele tenta disfarçar isso aí fora. E ela usa o poder dela de maneira agressiva para poder tentar tirar alguma coisa no Longshot. Né? No momento em que a Sirin chega, a Sirin fica até assustada com tudo aquilo que está acontecendo. Né? E ela fala que ela precisa saber o que o Longshot viu. Né? Só que assim, ela quer obrigar ele a falar, mas aí ela pensa, né, que ela, baseado no que ela entende, compreende dos poderes dele, que ele poderia esconder dela a verdade mesmo assim. Então ela se lembra automaticamente de uma outra personagem que também faz parte da equipe nessa época, que é a Monet, né? Que ela tem um poder mediúnico e psíquico, né? Ela possui também uma telepatia. Então o que acontece? A Polaris já imagina que o melhor é ela ver os fatos. E a Monet tem a capacidade de fazer com que ela consiga visualizar os fatos ocorridos na íntegra, no momento em que ocorrem, entendeu? Então o que acontece? Né? Ela conversa com os demais integrantes do X-Factor, inclusive com o destrutor, né, o Havok. Eles vão para o topo do prédio ali, né, no QG deles. Né, e eles fazem um círculo, né, o Longshot, a Monet e ela. Né, o Longshot utiliza o poder dele segurando a foto. Ela faz a ponte dessa leitura temporal que ele consegue fazer do objeto e transferir essa vivência justamente para Polaris, né? Para Lorna.
E é o que acontece. Ocorre imediatamente uma viagem astral, né? No momento em que a foto foi tirada, né? O local onde a foto foi tirada. E assim que ela visualiza o ambiente, ela nota que está dentro de uma aeronave civil. Na aeronave ela está sem o tripulantes, ela escuta vozes, né? Evidentemente do piloto, as vozes, que é uma briga, está vindo da cabine do piloto. O piloto em questão é o Arnold, que é o pai adotivo dela. Que ele está brigando, né? Ele está brigando com a Susana, que é a esposa dele. Né? E é assim, ela consegue ouvir a discussão e ele fala para ela, né, que ele está alterado, porque ele descobriu, assim que ele fez um exame de DNA para saber, né, se ele era pai da Lorna, ele descobre que não é pai biológico dela. E a forma de descobrir da pior maneira, né? Porque até então ele acreditava que era pai da menina. Né? E ele está alterado, está gritando com ela, ele quer saber quando que ela pretendia contar para ele, né? É uma coisa muito séria, né? E ela tenta justificar, né, a pulada de cerca com uma época em que ele estava muito ausente. Né? E ele falava, eu estava ausente porque eu estava trabalhando para sustentar vocês, a casa e tudo mais. Né? E ela fala que a pessoa em questão, o pai da Lorna, é o Eric Lancher, né, que é o Magneto, e que eles se aproximaram, né, eles se conheceram, né, enfim, durante um período se aproximaram e tiveram uma relação. E dessa relação ela engravidou, né, e teve a Lorna, né, a pequena Lorna ali. Só que é interessante que as imagens que a Lorna está visualizando ali no momento em que está vivenciando esses fatos ocorridos, aparece, né, ela vê o Magneto aparecendo na frente da aeronave, falando umas besteiras, tipo, se ela não vai ser minha, não vai ser, se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Ele utiliza o poder dele e a aeronave cai. Só que assim, é interessante que a Lorna ela conhece bem o Magneto. Né? Eles chegaram a... os X-Men confrontaram ele durante muito tempo, então ela conhece a personalidade dele. E ela comenta que não pode ser aquilo. Né? Conhecendo a personalidade dele, fala, não, ele jamais iria fazer isso por ciúmes. Poderia ter tido um motivo baseado num objetivo muito maior, muito mais grandioso do Magneto. Para ele fazer isso, não vai simplesmente aparecer e derrubar uma aeronave, porque está com ciúme de um relacionamento que ele teve que não foi significativo. Nesse momento, a Monet, né, ela fala para o Longshot, o melhor a fazer é mostrar a verdade de fato para ela. Né? E o Longshot fala, tá bom, então, porque eles estão tentando preservar ela, né? Eles não querem que ela sofra mais com os acontecimentos, mas enfim, a verdade é a mais importante a ser dita sempre. Né? E é o que eles fazem, eles devolvem ela ao local sem maquiar as informações que ocorreram de fato ali. Ela consegue visualizar ela mesma quando era criança. Ela vê a criancinha ali, que está deitada, estava dormindo abraçada a um ursinho. Né? A criança acorda com a discussão dos pais, né? Aquela discussão acalorada, né? E a criança fica assustada com tudo aquilo. Nessa época, a criança Lorna estava com 3 anos. Tá? E ela começa a ver que os pais estão brigando, né? Ficar assustada com aquilo. E ela entra em pânico, ela começa a gritar para os pais parar de brigar. E o que acontece? Infelizmente, ela manifesta o poder dela dentro da aeronave. Ela causa um pulso eletromagnético. Evidentemente que, em função disso, a aeronave cai. Né? E o que eu preciso falar para vocês assim. Existem casos, que são poucos os casos dos mutantes que manifestam poder muito precocemente. Ou seja, na época em que ainda é criança. Mas existem esses casos. Existem personagens da Marvel
que por algum motivo traumático manifesta esse poder, e foi o caso dela, né? Evidentemente que o poder dela protegeu ela no momento da queda, mas os pais morreram. O Magneto ele foi atraído àquele local justamente por causa da proporção do distúrbio. Tá? Ele, quando chega ao local, ele já sabe o que foi aquela manifestação foi feita pela Lorna, né? E ele está acompanhado pelo Jason Wingard, que é o mestre mental. Tá? Ele pede para o mestre mental inserir na mente dela informações montadas a respeito do que ocorreu. Ele tem objetivos futuros com a filha dele, sim, ele pretende utilizá-la, mas ele acredita que o ambiente que ela deve ser criada é um ambiente normal, né, até o objetivo dele, que ele possa utilizá-la para os objetivos dele. Né? Então é assim, o mestre mental, ele insere memórias falsas, né? Esse procedimento, ele até fala, Magneto, só pode ser feito, só vai funcionar porque é uma criança. Ou seja, ele não poderia fazer isso se a pessoa já tivesse uma personalidade formada. Tá? Então é o que ele faz. Ele insere nela informações mascaradas, que foi toda aquela informação que ela carregou ao longo dos anos que viriam. Né? E que atrapalhou muito o comportamento dela, que vocês viram, vocês vão ver ainda, né? Ao longo das revistas em que a Polaris vai participar da segunda formação dos X-Men. Então o que eu tinha para falar para vocês é isso. Esclarecer para vocês, trazendo essas informações a respeito da origem dela, para fechar esses espaços, né, que na época em que foram publicadas as revistas, né, os roteiristas não se preocuparam em deixar claro que o Magneto é o pai biológico dela. Né, eu me recordo de que até mesmo eu tinha essa dúvida, que não ficou claro. Então eles decidiram fechar essa história, deixar claro, né, justamente no ano de 2012. Né? Então, o que eu tinha para falar para vocês da origem dela é isso, beleza? Bom, a próxima história ocorre na revista The X-Men número 50, de 1968. E vai trazer uma novidade. O logo dos X-Men vai mudar a partir desta revista. O nome X-Men vai se tornar tão emblemático quanto o próprio X. Tá? Então, nesta revista vai ocorrer essa mudança. E uma outra mudança significativa é do desenhista, que na época ele tornou várias revistas da Marvel muito importantes por causa do traço dele, que é o Jim Steranko. Ele tem um lance psicodélico nos traços em que ele desenha, tá? Então vai ser uma arte inovadora, um cara que tinha um peso na época, né? Que vai passar a desenhar algumas revistas dos X-Men, beleza? Bom, o inimigo que os X-Men vão enfrentar é o mesmo da edição passada, tá? Que já foi falado a respeito dos poderes dele, então nós vamos falar de novo, evidentemente. Que é o Mesmero, tá? Os X-Men vão enfrentar diretamente também a guarda de elite dele e os poderes da Lorna Danny, né? Que vão se manifestar em função da manipulação criada pelo Mesmero, que é seguidor do Magneto, beleza? Bom, a história inicia com o Mesmero hipnotizando Lorna Danny, tá? Como foi, a gente está começando a história a partir do ponto que parou na edição anterior, tá? Eles levam ela juntamente com o Bob Drake, tá? Que ele, como foi dito na edição anterior, ele também foi hipnotizado, né? Ele não consegue movimentar o corpo dele. Eles são levados por um carro-foguete até uma área desértica, né? Onde existe uma grande base tecnológica. O Mesmero pede para que os seguidores dele coloquem a Lorna num enorme equipamento tecnológico. Tá? Essa máquina é chamada de estimulador de energia mutante, que serve para estimular a manifestação dos poderes mutantes. Tá? Ela, nessa época é interessante que ela é uma mutante latente, ou seja, uma mutante prestes a manifestar o poder, mas ela ainda não havia manifestado. Tá?
esse equipamento que foi criado pelo Magneto, né, ele funciona bombardeando o núcleo genético, tá, do mutante em questão, para estimular o poder mutante a ser manifestado. Esse equipamento causa uma dor significativa nela, né, e ela começa, evidentemente, a alterar a estrutura fisiológica dela, né, para que ela manifeste o poder. Os X-Men chegam nesse exato momento em que a máquina está funcionando ali, né? Eles enfrentam um pequeno, porém muito bem equipado exército, né, que são a guarda de elite do Mesmero. E é interessante que o combate que eles têm com esses seguidores do Mesmero, armados, né, tecnologicamente, você vê que é muito bem sincronizado, né? Os X-Men têm aquela que eu curto muito, sempre gostei muito do combate que eles têm com os inimigos dele, né? Principalmente quando são vários, em número muito maior, né? Num dado momento, a Jean Grey pede, faz aquela ligação mental, telepática dela, né, com todos os X-Men, falando com todos de uma única vez. Ela fala para eles entregarem o combate. Fala, eu tô com a ideia aqui, como nós não sabemos da localização da Lorna além do Bob, e eu estou sentindo aquele lance que foi dito também no vídeo anterior, que quando um X-Men quer falar com um telepata da equipe, eles se concentram para criar um ponto de localização. E é o que o Bob faz. A Jean localiza a mente dele, não a localização física dele, e pedindo socorro. Ou seja, ele está em algum lugar ali. E ela fala para os X-Men perderem o combate justamente para eles serem levados até lá. E é o que eles fazem. O Ciclo nota, né? Ele fala, não, é isso aí, se ela está achando que é isso, é o melhor a ser feito, é o que nós vamos fazer. Nesse momento, um dos equipamentos tecnológicos do Magneto foi criado pelo Magneto, entra em ação, né? Que é uma membrana tecnológica que envolve eles. Essa membrana possui um gás que é chamado de K19, que age no organismo biológico de uma pessoa em 7 segundos, para vocês verem que interessante. Que fique claro para vocês que o nível de inteligência do Magneto, ele é um cientista, tá? Ele desenvolve vários equipamentos tecnológicos e biológicos também, tá? E é o que acontece, os X-Men desmaiam, né? Eles são levados até o local onde o equipamento que está bombardeando a Lorna ainda está ativo, né? Está funcionando ali para estimular o poder dela. A máquina para por um momento, eis que se ergue a Lorna, né? Que olha que interessante falar para vocês. Ela não é chamada de Polaris, tá? Ela é chamada de M2, tá? Que é a rainha dos mutantes. Todos os seguidores do Mesmero, eles se dirigem a ela como a rainha dos mutantes. Em nenhum momento nessa história ela vai ser chamada de Polaris. Eu estou falando para vocês que a gente sabe que ela vai receber esse nome no futuro, tá? Aí, assim, o Bob consegue utilizar o poder dele para poder escapar do maquinário que está preso. Então, assim, os X-Men chegam nesse momento, eles conseguem ver a ascensão, né, da Lorna Dani naquele momento. O que o Mesmero pede para ela fazer? Ele pede, esses são traidores da raça mutante, utilize o seu poder para destruí-los. Eis que ela ergue os braços dela e ao invés de atacar os X-Men, ataca a guarda de elite do Mesmero, tá? Só que assim, quando ela manifesta esse poder dela, ela perde, quase que ela perde os sentidos, quase que ela desmaia. O anjo tem que segurá-la, né? E os X-Men vão para a porrada, né? E assim, é interessante que no momento em que eles vão para um confronto direto com toda aquela estrutura da guarda de elite do Mesmero, eis que surge o imperador do mal de toda aquela coisa lá que está ocorrendo, né? O responsável por tudo aquilo. O Magneto aparece, né? Que no momento que os X-Men vão atacar o Mesmero, o piso, que é de metal, se ergue para proteger o Mesmero. Aí quem aparece? O Magneto, né? Ele aparece para deixar claro os objetivos que ele tem
que ele sempre teve a respeito dos poderes da filha dele, né? Que agora manifestou o poder e ele pretende utilizar esse poder juntamente com ele, né? Para os objetivos que ele tem com relação aos mutantes e aos Homo sapiens, né, que ele chama de Homo sapiens. Beleza? O que eu tinha para falar para vocês a respeito dessa história é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like pra gente que é muito importante. Um abraço, até o próximo vídeo. Olha lá, a mexida. É de novo. Parece que tá correndo nesse caralho. Inferno. Era só falar, fica quietinho. Não vai colocar isso não. Inferno. Não. Pronto, você vai falar pro lado, tá?